Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós falaremos sobre a Era Vargas. Estarei abordando a primeira parte, que corresponde ao governo provisório de Getúlio Vargas. Essa aula eu procurei dividir ela em 4 momentos: a introdução, as causas que levaram Vargas ao poder, os desdobramentos do governo provisório e as suas consequências. Primeiramente, nós temos que compreender a Era Vargas como o período que durou 15 anos, começou em 1930 com o governo provisório e terminou com o fim do Estado Novo em 1945. Então, a Era Vargas foi o período no qual Getúlio Vargas exerceu a presidência da República. Então, dentro desse processo, nós dividimos a Era Vargas em 3 fases. Governo provisório, de 1930 a 1934. Durante esse período de governo, Vargas ele governava de forma provisória até que uma nova Constituição fosse promulgada. Promulgada a Constituição de 1934, Vargas então ele assume o poder como presidente constitucional. A segunda fase da Era Vargas corresponde ao governo constitucional. O governo constitucional ele vai de 1934 e termina em 1937 com um golpe. E esse golpe originou o Estado Novo. Então, durante o governo constitucional, Vargas ele governa de acordo com a Constituição promulgada em 1934. Já o Estado Novo foi o período em que Vargas ele exerceu o poder como um ditador para o Brasil. Então foi o governo ditatorial de Vargas, que começa em 1937, por meio de um golpe que ele dá, embasado em um falso plano, o Plano Cohen, que foi elaborado pelo general Olímpio Mourão. E por esse golpe, ele convence o Congresso de que existia uma ameaça comunista sobre o país. Então, sendo assim, ele assume o poder e governa o país até 45, quando ele, de certa forma, reorganiza a redemocratização do país. Sobre as principais causas do governo provisório de Getúlio Vargas, nós podemos colocar como as seguintes. A primeira delas, a política do café com leite, que era o revezamento entre os estados de Minas Gerais e São Paulo na presidência da República, a alternância de poder entre São Paulo e Minas. O tenentismo, que era um movimento criado a partir da juventude do Exército Brasileiro, os capitães, tenentes, que pediam reformas políticas, reformas para que a democracia de fato fosse implantada em nosso país. Porque o sistema adotado pelo café com leite era um sistema baseado na fraude, na intimidação, no coronelismo, que eram ali mecanismos do sistema da política do café com leite. Outra causa que nós podemos mencionar, que praticamente foi ali o pano de fundo, foram as eleições de 1930, Getúlio Vargas versus Júlio Prestes. Nós temos que levar em conta que Washington Luiz havia sido eleito presidente da República, indicado pelo Estado de São Paulo. Então, segundo a lógica da política do café com leite, o próximo presidente deveria ser de Minas Gerais. Só que, terminado, digamos assim, os últimos meses que iria ali anteceder ao mandato de Washington Luiz, na hora de indicar o candidato, Washington Luiz bateu os pés e insistiu que o candidato seria Júlio Prestes, seria indicado pelo Estado de São Paulo para ser o novo presidente da República. Porque naquela época as eleições elas eram fraudadas, então o candidato indicado era quase certo que seria eleito.
praticamente uma das formas de intimidação que nós podemos colocar é que a máquina coronelista ela fazia de tudo para o candidato ser sempre eleito. Então era muito difícil o candidato do governo perder as eleições. Só que como houve uma quebra do acordo da política do café com leite, consequentemente Minas Gerais se uniu com duas outras oligarquias a fim de derrubar o que seria ali essa oligarquia propriamente paulista. Então o que ocorre? Minas Gerais se une com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba. Esses três estados formam a Aliança Liberal e indicam para concorrer à presidência da República Getúlio Vargas e como vice João Pessoa da Paraíba. Então, sendo assim, ocorrem as eleições e, como era de se esperar, Júlio Prestes vence, por meio da fraude. Sendo assim, os estados brasileiros que eram formados pela Aliança Liberal, eles entraram em estado de revolução. Essa revolução, ela leva à deposição do presidente Washington Luiz. Então, entre o período de deposição até a posse de Getúlio Vargas como chefe do governo provisório, uma junta militar pacificadora governou o país. Essa junta militar, ela era formada pelos generais Augusto Tassi Fragoso, João de Deus Mena Barreto e pelo oficial da Marinha, o contra-almirante Isaías de Noronha. Essa junta militar pacificadora foi a junta que empossou Getúlio Vargas como presidente da República em caráter provisório. Quando Getúlio Vargas ele assume o governo como presidente provisório, uma das suas primeiras medidas foi a criação dos Ministérios do Trabalho, da Indústria e do Comércio, do Ministério da Saúde, da Educação. Outra característica que ele adotou como chefe do executivo foi o intervencionismo do poder público. Então, na época da República do Café com Leite, os estados eles tinham maior autonomia. Aos poucos, essa autonomia foi perdida, foi sendo substituída por um intervencionismo cada vez maior no governo central, no governo federal. Certamente, as oligarquias que não apoiaram a candidatura de Vargas, os governadores dessas oligarquias foram substituídas por interventores. Tanto que São Paulo, que havia apoiado Júlio Prestes, como retaliação, o governador foi destituído e foi eleito como interventor o tenente João Alberto da Paraíba, o que acabou ali gerando uma grande satisfação por parte da elite paulista. Lembrando, né, que essa mesma elite paulista, ela pegou em armas contra o governo. Então, certamente, já passaram-se 2 anos, 1932, e Getúlio Vargas, ele governava o país ainda como presidente provisório. Então, podemos concluir que esse provisório já estava se tornando permanente. Sendo assim, São Paulo, como foi um estado que ficou muito ressentido com a Revolução de 30 e com a ascensão de Vargas ao poder, certamente os paulistas eles cobravam uma nova Constituição para o país. Porque um dos compromissos dessa Revolução de 30 foi moralizar a República e, sobretudo, promulgar uma nova Constituição. Só que em 1932 ainda não havia uma nova Constituição. Então os estudantes paulistas, no geral universitários, eles passaram a organizar protestos pedindo uma nova Constituição. E um desses protestos, 3 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, eles morreram. Eles foram ali assassinados por forças policiais. As iniciais dos seus nomes, M de Miragaia, M de Martins, D de Drauzio, C de Camargo, formaram ali o slogan da Revolução Constitucionalista, MMDC. Essa Revolução Constitucionalista, de certa forma, foi um levante armado das forças paulistas em relação ao intervencionismo do governo federal
o centralismo de Vargas e a falta de uma Constituição. O problema da Revolução Constitucionalista foi que São Paulo praticamente ficou sozinha em combate, tendo que lutar praticamente com várias frentes de batalha de vários estados que eram aliados de Vargas. Então, sendo assim, após 3 meses de combate, as forças paulistas elas se renderam. Só que, porém, os paulistas eles podem ter sido até vencidos, porém, eles não foram totalmente derrotados, porque em 16 de julho de 1934 foi promulgada uma nova Constituição. Essa Constituição é a Constituição de 1934. Então, se nós traçarmos um paralelo entre a Constituição de 1891, que foi a Constituição vigente na República Velha, com a Constituição de 34, ocorreram inovações fantásticas. Dentre elas nós podemos colocar o voto secreto, algo que na Constituição anterior não era, voto feminino, algo que não existia na Constituição anterior, o voto feminino, que nós temos que levar em conta, né, frisando esse voto, que teve uma importância significativa, tanto que o voto feminino foi uma promessa de campanha de Vargas lá nas eleições de 1930. E ele conseguiu, de certa forma, colocar em prática esta proposta. Criação da Justiça Eleitoral, responsável ali por julgar e padronizar todo o processo eleitoral a fim de evitar fraudes. Ensino primário gratuito, nacionalização progressiva dos recursos naturais e os direitos trabalhistas. Então essa Constituição de 1934 ela foi fundamental para esse novo período republicano que nós estávamos vivendo. Tanto que, inclusive, quando houve ali a Assembleia Constituinte para preparar uma nova Constituição, inclusive foi eleita uma mulher, que foi uma advogada chamada Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira deputada federal da história do Brasil. Então, como consequências do governo provisório, nós podemos colocar economia voltada para o mercado interno. Então, como houve a crise de 1929, nesse processo, o nosso principal produto agrícola era o café. Então, como houve um recuo das vendas de café, praticamente Getúlio Vargas ele adotou aquela tática de incendiar sacas de café a fim de esvaziar esses estoques. Muitas dessas sacas, quando queimadas, eram vendidas para as indústrias, as empresas de transporte de ferros. Esse café queimado era convertido em combustível para as locomotivas a vapor. Outra característica marcante foi a intervenção do Estado na economia. Então o Estado passou a ditar as diretrizes econômicas que deveriam ser seguidas. E a mais importante de todas, o governo provisório foi responsável por, de certa forma, provocar o declínio das oligarquias estaduais em detrimento do governo federal. Então podemos dizer que foi a partir do governo provisório em que a nossa ideia de república federativa ela passou a ser uma república federativa com o governo federal, com a União forte e centralista. Porque Vargas ele foi um político centralizador. Ele procurou ao máximo diminuir a autonomia dos estados e fortalecer o executivo, fortalecer o governo federal. Bem, por aqui nós encerramos essa primeira parte da nossa aula de Era Vargas, Governo Provisório. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.